Olá, muito bom dia a todos. Eu me chamo Luciano, sou aluno do Instituto Federal do Piauí, campus Parnaíba. Estou cursando Física e atualmente também faço parte do programa Residência Pedagógica. A proposta desse vídeo é realizar um breve resumo sobre o assunto de eletrodinâmica. E nesse vídeo vamos aprender o que é a corrente elétrica, o que seria a intensidade dessa corrente elétrica e também vamos realizar alguns cálculos, resolvendo algumas questões para fixar o assunto. Todos os dispositivos eletrônicos, como lâmpadas, liquidificadores, chuveiros elétricos e TVs, só funcionam se percorridos por uma corrente elétrica, que quer dizer movimento de elétrons. E nesse vídeo serão estudados suas causas e os efeitos desse movimento. Então, conceituando o que seria corrente elétrica, podemos observar que é um movimento ordenado de elétrons livres no interior de um condutor metálico. Na figura abaixo, podemos observar duas situações que ocorrem na circulação desses elétrons livres em um condutor metálico. Na primeira, observamos que há um movimento desordenado desses elétrons livres. Na segunda, observamos que há um movimento ordenado devido à diferença de potenciais em suas extremidades. Na primeira imagem, com um movimento desordenado, podemos ter a seguinte conclusão: os potenciais nas extremidades, que a extremidade A terá um potencial VA, na extremidade B terá um potencial VB, e para esse movimento desordenado podemos observar que esses potenciais nas extremidades são iguais. Logo, o potencial A será igual ao potencial IB, então esses potenciais são constantes. Logo, o campo gerado por esses elétrons livres será nulo. Na figura 2, onde há movimento ordenado desses elétrons livres, já ocorre uma diferença de potencial. Então, na extremidade A, na extremidade B, ocorrerá uma diferença de potencial, gerando um campo diferente de zero. Podemos observar que o movimento desses elétrons livres no interior de um condutor, além de ser ordenado, ele é simultaneamente. Isso quer dizer que todos os elétrons se movimentam ao mesmo tempo. Também podemos observar que um condutor elétrico ele não precisa ser um corpo metálico e sólido, porque existem condutores líquidos, também existem condutores gasosos, com gases ionizados. Podemos tirar também a conclusão que materiais que não conduzem carga elétrica, como as madeiras, o vidro, o plástico, são chamados de isolantes elétricos. Podemos observar também que os elétrons livres, por terem carga negativa, movimentam sempre no sentido do aumento do potencial, ou seja, da extremidade de menor potencial para a extremidade de maior potencial elétrico. Na prática, existem dispositivos que fornecem a diferença de potencial elétrico, como as baterias e as pilhas e as tomadas elétricas residenciais. Se a gente considerar um condutor metálico, já com uma certa diferença de potencial, a gente pode definir a intensidade média dessa corrente elétrica, que é definida pelo quociente entre a quantidade de carga Q, que passa pela seção transversal reta do condutor, e o seu respectivo intervalo de tempo ΔT, que foi gasto para que isso ocorra. Ou seja, a gente vai ter a seguinte expressão matemática, que a intensidade média da corrente elétrica é igual o quociente da quantidade de carga dividido pelo seu respectivo intervalo de tempo. Ou seja, teremos que a intensidade média da corrente elétrica pode ser escrita como N vezes E dividido por ΔT, pois a quantidade de carga pode ser escrita dessa forma, N vezes E, onde esse N é o número de elétrons que passam pela seção reta do condutor no intervalo de tempo ΔT, e esse E é o valor absoluto de carga do elétron, ou seja, a carga elementar, que tem esse valor numérico de 1,6 vezes 10 a menos 19. A figura
podemos observar algumas características, como por exemplo, a seção transversal destacada, o movimento real dos elétrons está para esse sentido, da corrente elétrica. Podemos observar também, podemos destacar também que foi por convenção o sentido da corrente elétrica é o contrário do movimento real dos elétrons livres, ou seja, ele é de mesmo sentido do vetor campo elétrico E. Então, o campo elétrico E também tem esse sentido. Ele vai estar no mesmo sentido da intensidade da corrente elétrica e ao contrário do movimento real dos elétrons livres. Quando o vetor campo elétrico E no interior do condutor ele é constante em relação ao tempo, a corrente ela é denominada de contínua, ou seja, no gráfico podemos observar que a corrente ela é contínua e ela possui sempre a mesma intensidade em relação ao tempo. Assim a gente pode escrever que essa intensidade média ela é igual a uma intensidade I. Aqui ao lado temos o exemplo de uma fonte de corrente contínua, uma pilha. Quando o vetor campo elétrico E no interior do condutor varia sinusoidalmente, a corrente ela é denominada alternada. Podemos observar essa variação em relação ao tempo no gráfico. E a corrente alternada ela varia sinusoidalmente em relação à sua intensidade ao tempo. Podemos observar um exemplo de corrente alternada na figura ao lado, um exemplo de uma tomada. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade de corrente elétrica é o ampere. Como a unidade de quantidade de carga no Sistema Internacional de Medidas é o coulomb e a do tempo é o segundo, temos a seguinte expressão para a unidade de medida. Então, como a intensidade de carga é a quantidade de carga pela variação de tempo, então temos que para 1 ampere temos a seguinte relação. Então temos 1 coulomb sobre 1 segundo. Costuma-se também usar múltiplos do ampere, por exemplo, o miliampere e o microampere, que estão relacionados aqui embaixo. Então 1 miliampere equivale a 10 elevado a menos 3 ampere. 1 microampere equivale a 10 elevado a menos 6 ampere. No slide a seguir, vamos resolver uma questão para fixar os conteúdos vistos até agora. Para fixarmos o conteúdo, vamos fazer a resolução de 3 exercícios. Então, para esse primeiro, temos o seguinte enunciado. Um fio condutor é percorrido por uma corrente constante de intensidade de 20 mA durante 1 hora. E ele pergunta qual é a quantidade de carga que passa pela seção transversal reta do condutor. Ora, é muito simples, mas primeiro precisamos anotar o que a questão nos dá de dados. Então temos que a intensidade I de corrente equivale a 200 mA. Ora, podemos escrever isso em forma de base, né? Pois sabemos que mili é o prefixo que vale 10 a menos 3. Então podemos escrever da seguinte forma: 200 vezes 10 a menos 3 ampere. Ora, para ficar melhor, vamos eliminar essa potência de 10 aqui, passando a vírgula 3 casas para a esquerda. Logo, vamos eliminar essa carga. Ficaremos com essa forma. Então, passando uma casa, 2 casas, terceira casa, a vírgula vai ficar assim. Então, vamos ficar com 0,2 ampere. Com isso, vamos também precisar transformar essa informação de tempo, né, de 1 hora para segundos. Então, a gente sabe que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Com isso, podemos calcular a quantidade de carga que passa pela seção reta do condutor. Então, para isso, usaremos a seguinte relação, que a intensidade de corrente elétrica é igual à quantidade de carga dividido pela variação de tempo. Ora, como eu quero saber a quantidade de carga,
eu vou precisar isolar esse termo. Para fazer isso, vamos fazer a multiplicação de meio pelos extremos. Então, vamos ter que Q, quantidade de carga, é igual a I delta T. Ora, a quantidade de carga equivale a 0,2, que a gente conseguiu transformando a intensidade de corrente, multiplicado por 3.600 segundos. Logo, a quantidade de carga equivale a 720 coulombs. E finalizamos assim a nossa questão. O enunciado da questão 2 diz o seguinte: qual a intensidade e o sentido da corrente elétrica que percorre um condutor, sabendo que em 10 segundos passam da esquerda para a direita 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons livres por uma seção reta do mesmo. Então, do enunciado, a gente tem que o tempo que esses elétrons percorrem essa seção transversal foi de 10 segundos. E a quantidade que passou pela seção transversal foram de 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Logo, com essas informações, podemos já calcular a intensidade da corrente elétrica, visto que a intensidade da corrente elétrica é dada pela quantidade de carga dividido pela variação de tempo, onde podemos reescrever da seguinte forma, que a quantidade de carga pode ser escrita pelo número de elétrons multiplicado por sua carga elementar. Tudo isso dividido por ΔT. Aplicando os valores, obtemos que o número de elétrons livres que percorreu a seção reta foram de 5 vezes 10 elevado a 20, e a carga elementar dada na questão é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo isso dividido por 10, que foi o tempo para que isso ocorra. Então, realizando o produto, temos que 5 vezes 1,6 equivale a 8. Agora, multiplicando as bases 10. Então, a multiplicação de mesma base, então repete a base e soma os expoentes. Então, vamos ter a soma de 20 menos 19, que equivale a 1. E 10 elevado a 1 é 10. Tudo isso dividido por 10. Então, temos que a intensidade de corrente equivale a 8 amperes, pois o 10 vai simplificar com 10 e resulta só em 8. Então, a intensidade da corrente elétrica que percorreu esse condutor foi de 8 amperes. A questão também pede o sentido da corrente. Observamos que os elétrons passaram da esquerda para a direita e vimos que o sentido da intensidade de corrente é o contrário do sentido dos elétrons livres. Então, como os elétrons passaram da esquerda, para a direita. E a intensidade, a gente observou lá no início do vídeo, que a intensidade ele percorre a direção contrária do sentido dos elétrons livres. Então, o sentido da intensidade de carga é da direita para a esquerda. E assim finalizamos essa questão. Do exercício 3, diz o seguinte: um condutor é percorrido por uma corrente de intensidade 480 mA. Ele pede para determinar o número de elétrons que passam pela seção transversal do mesmo em 2 minutos, sabendo que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, do enunciado, a gente tem que a intensidade foi de 480 mA. Podemos reescrever da seguinte maneira: então, 400 vezes o prefixo mi equivale a 10 elevado a menos 6 e a unidade medida ampere. Então, a intensidade de corrente equivale a isso aqui. O tempo precisamos converter para segundos. Como o enunciado deu em minutos, podemos fazer essa conversão muito fácil.
sendo que 2 minutos equivale a 120 segundos, visto que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, partindo da equação da intensidade de corrente, que é dada por intensidade de corrente igual a quantidade de carga dividido pelo ΔT, podendo ser reescrevido como número de elétrons multiplicado por sua carga elementar dividido por ΔT. Fazendo o meu pelos extremos, vamos ter o seguinte, que N vezes E é igual a I ΔT. Como a gente quer saber o número de elétrons que passou pela seção transversal, vamos isolar ele passando a carga elementar dividindo o segundo termo. Então, N é igual a I ΔT dividido por E. Então, essa expressão calcula o número de elétrons que passam pela seção transversal do condutor. Então, partindo dela, vamos resolver a questão, substituindo os valores. Então, temos que o número de elétrons equivale à intensidade da corrente, que foi 480 vezes 10 elevado a menos 6, que multiplica o tempo, que foi 120 segundos, tudo isso dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Realizando o produto de 480 vezes 120 e após dividindo por 1,6, temos que resulta em 360. Agora, fazendo a divisão de 10 elevado a menos 6 por 10 elevado a menos 19, então, divisão de mesma base, repete a base, então a gente vai ter que repetir o expoente do de cima e fazer o inverso, somar com o inverso do de baixo. Então, temos que o número de elétrons é dado por 360 vezes 10 a 13 elétrons. Então, o número de elétrons vai ser o seguinte. Então, temos uma vírgula aqui, vamos passar duas casas para a esquerda e vamos somar duas casas aqui no expoente. Então, a gente vai ter 3,6 vezes 10 elevado a 15 elétrons, passando pela seção transversal no tempo de 2 minutos, nessa intensidade de 400 mA. Então, com isso, finalizamos essa questão.